que a Embraer ela passou por uma situação de grande dificuldade que o BNDES resolveu, que o BNDES ajudou, quando o BNDES garantiu as compras da Embraer com o aval do BNDES, foi um aval completo, que se a American Airlines não aceitasse, o banco comprava tudo de volta. Então, foi aí que ele abriu uma oportunidade, e eu concordo com a Lídia que isso é uma ação forte de política, né? Muito peculiar para aquela situação da empresa. Hoje, eu tenho duas reflexões sobre o BNDES. Infelizmente, eu concordo com vocês de que esses setores onde hoje o Brasil está conseguindo se promover internacionalmente e que usa muitos recursos do BNDES, são setores tradicionais antigos, a defesa do banco está sendo de que nós não temos hoje uma demanda dos outros setores. Tá certo? Quer dizer, essa é a defesa do banco. Eu estou dando para quem está pedindo. Então, a gente talvez tenha que começar antes a discussão. A discussão, eu não acho que a gente vai conseguir fazer que nem a Rússia com um fundo gigantesco focalizar num setor que vai ser escolhido, a não ser que haja uma decisão de cima para baixo para escolher um setor. O problema é que nós perdemos o barco. Nós perdemos as áreas todas intensivas em inovação. Nós perdemos a eletrônica, a software, a telecomunicações, a automobilística, a gente perdeu. Não temos empresas nesse mercado. As empresas que tem são de montagem tipo Positivo, que ainda não conseguiu se tornar uma grande inovadora. Então, o problema é assim, nós não temos empresas empresas inovadoras, demandantes de recursos em quantidade e querendo concorrer para se tornar uma das internacionais. A gente não tem. Mesmo na área de energia, talvez a grande coisa seria convencer dessas grandes empresas, uma Vale, se tornar uma outra coisa, além do que ela é, ou seja, ela ser um agente de inovação dos outros setores. Senão, nós temos que começar muito de baixo, com pequenas empresas, e que esse processo é muito difícil. Da Rusnano, eles estão trazendo, é um projeto controlado, trazendo empresas do mundo para dentro da Rússia. Não são empresas russas que ele está querendo fazer uma líder mundial. Eles querem fazer a Rússia um centro mundial de produção, porque ele viu que ele pode usar nano em armamentos, ele pode usar nano em medicamentos, ele pode usar nano em várias coisas. Ele quer que a Rússia seja um grande centro de nano, que é diferente da nossa política industrial do banco. Eu concordo o seguinte, que nós precisamos sempre levantar de que é fundamental a gente promover a inovação e os setores mais inovadores. Segundo, a gente tem que aproveitar. O senhor falou que a 8666 não está hoje regulamentada para poder atender. O que eu sei é que a decisão que para têxtil, e não tem mais um outro setor, é têxtil e calçado, têxtil alguma coisa, regulamentaram a 8666 para poder atender o setor de têxtil. Quero dizer o seguinte, sim, não está em geral, mas já está em particular. O que a gente precisa é reinterpretar essa decisão e incorporar os setores mais intensivos em tecnologia. Quais são eles? Eu acho que, se nós não pudermos competir com a Rusnano em nano, nós estamos fora de nano. A gente vai ter que ver onde é que a gente concentra os nossos esforços. Então, eu acho que a gente tem que ver o passado que nos condiciona a situação atual. Precisamos criar uma empresa de telecomunicações importante no Brasil? Não sei. Mas eu acho que a gente tem que começar a discutir uma internacionalização dos... não sei se necessariamente todos vão ser grandes empresas. A gente precisa talvez fazer que nem Israel,
um movimento de pequenas empresas se tornarem competidores internacionais, ajudar as pequenas empresas a vencer as barreiras do mercado internacional e concorrer com as outras empresas. Aí nós podemos entrar... Eu não consigo entender o seguinte, um dos maiores bens que nós temos aqui é a nossa biodiversidade. Nós não temos empresa competidora internacional que usa a nossa biodiversidade. Não é só em medicamentos, mesmo em cosméticos, nós não temos. A nossa lei de biodiversidade é tão complicada que as empresas ficam prejudicadas. Então, a gente tem que desentravar vários mecanismos e apostar naqueles que a gente tem de conseguir um resultado concreto. Então, eu acho que a gente pode atacar via pequena empresa de base tecnológica. Era importante de tentar levá-las a ser competidores internacional. É importante a gente discutir com as nossas grandes empresas, Braskem, Vale e as outras, de como é que elas podem se tornar as líderes. Essas empresas chinesas, elas não nasceram do jeito que elas são, elas se transformaram, elas começaram... Eu acabei de falar da BYD, a BYD fazia bateria de telefone celular, hoje fabrica carro elétrico. Isso não impede que a Vale possa um dia ser o nosso agente internacional. Estou dizendo, porque vai ser difícil a gente criar uma empresa do porte da Vale, ou essa do EIC, EMX, EXX, EKX... ser uma das agentes desse tipo. A gente precisa formular um projeto conjunto para aproveitar essas empresas do mercado internacional. Então, respondendo a você, Fleury, eu acho sim que a gente pode investir em ter grandes empresas, elas são importantes em criar uma cadeia competitiva. A gente tem que promover, discutir com elas uma diversificação para elas entrarem em setores mais dinâmicos em tecnologia. Eu não estou dizendo que é fácil essa discussão, mas é o caminho que os indianos fizeram, que os chineses fizeram, e nós podemos, a Vale pode fazer isso. Estou dizendo que... Fala. Só um comentário. Acho que é importante. Quer dizer, se a gente olhar, fizer a história de China, de Índia e agora de Rússia, tem sempre a história do technology pool. Quem é que está puxando tecnologia? Né? Na China, é a indústria aeroespacial. Tudo que está subindo na China, a Huawei, que está aqui em Dayatuba, coisa que está do lado da Motorola, é um filhote, é um dos filhotes, pode dizer que são grandes empreendedores, mas é um dos filhotes do programa aeroespacial chinês. Tá? A Índia está fazendo toda essa puxada com a indústria nuclear. Eles sabe, tem a questão da bomba e de outras coisas, etc. E todo esse processo é puxado pela nuclear. Eu achei, algum tempo atrás, que a Petrobras ia exercer esse papel com pré-sal, que eu acho que já não está indo nesse caminho. E agora vem a Rússia com nanotecnologia. Então, se não tiver... a minha ideia é o seguinte, se não tiver grandes programas governamentais que orientem a busca de tecnologia e o desenvolvimento de tecnologia, pequena não consegue se eu acho que tem um espaçozinho para pequena, mas ela não vai ser nesse porte que você está querendo. O espaço para pequena é o seguinte, minha proposta é que a gente olhe Singapura e Israel, e existe o nicho em biotecnologia, em medicamentos e em mobilidade. Tem um conjunto de nichos que empresas brasileiras podem começar a ocupar um certo papel. Israel, toda a inovação israelense é nisso, não é inovação de grande empresa, só a área médica hospitalar que... não, mas não é só na imersão, na visão que ele tem. Você mencionou um troço importante, é o seguinte, o Brasil tem hoje dois problemas. Uma política social forte, interna, importante, porque tem uma população, uma diversidade que precisa ser atendida. E, ao mesmo tempo, como o mercado interno brasileiro hoje está mais favorável que o mercado internacional, a internacionalização fica sendo desconsiderada. Então, mas eu acho que era possível a gente criar um modelo onde as pequenas empresas vão competir, usar as nossas vantagens comparativas para as pequenas empresas e
tentar pegar as grandes empresas e transformar em agentes de inovação, e não fazer o que está